Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Inumanos, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel. Capa vermelha da Salvat, caso prefira dessa maneira. Então, caso você não saiba, caso este seja o seu primeiro vídeo com relação a esta coleção, a coleção basicamente trata de apresentar personagens da Marvel, mostrando sempre duas histórias que apresentam épocas distintas. Às vezes você vai ter uma que apresenta uma época só, mas mesmo assim são momentos distintos. De repente uma época mais antiga, a primeira, geralmente a primeira aparição ou a aparição mais importante do grupo, do herói, do personagem, o que é que seja. E uma história mais contemporânea, uma história mais nova e, o mais importante, grande parte dessas histórias são inéditas. Grande parte. Existem aquelas, obviamente, que não são. Mas na sua grande maioria elas são inéditas, ou algumas são importantes justamente porque elas são inéditas aqui no Brasil. Então essa é a primeira explicação, a primeira ressalva que eu tenho que fazer. Tá? A segunda é que justamente por ter dois tipos de materiais, às vezes você pode ser decepcionado, ou você pode se desagradar com a primeira história, porque ela tem aquele formato dos quadrinhos clássicos, né? Vocês estão vendo aí as imagens. Basicamente são sempre quadrinhos naquele formato antigo dos anos 60, dos anos 70, onde você vê personagens com uns traços diferentes que a gente está acostumado, bastante balão de diálogo, explicações e coisas do tipo. No caso aí dos Inumanos, como a gente está vendo, na verdade não é a primeira história deles ou a primeira aparição, mas é uma que conta mais ou menos a origem deles, ou qual é a importância, ou como eles surgiram, né? O que levou os Inumanos a aparecerem em Salvador. Em Salvador o que? A aparecerem aí nos quadrinhos, né? No mundo deles. Então esta daí é a primeira história, a história clássica. Voltando para isso, então é bom avisar que essa história clássica não é para todo mundo, nem todo mundo gosta ou vai gostar. Tudo bem, mas saiba que existe e elas estão ali para servirem a um propósito. Já as histórias mais modernas, elas já têm uma outra pegada. Claro que ela vai variar de acordo com a equipe criativa. No caso da equipe criativa dos Vingadores, pô, tô mal. No caso da equipe criativa dos Inumanos, nós temos aqui o Joe Pokaski e Tom Rainey, tá? Com a arte final de Scott Hanna, cores do Guru FX. Então temos aí esta equipe criativa trabalhando na história mais moderna dos Vingadores, enquanto na história dos Vingadores, o que? Dos Inumanos. Enquanto na história mais antiga dos Inumanos nós temos o Stan Lee e o Jack Kirby, que são, né, dispensam apresentações. Mas e com relação a essa história moderna aí dos Inumanos? Bom, essa história mais moderna dos Inumanos vai se tratar durante uma saga muito específica que aconteceu na Marvel, que é chamada Invasão Secreta. Caso você não saiba, desconheça, tem um vídeo aqui no canal também sobre a Invasão Secreta, então você pode conferir aquele vídeo lá que você vai entender um pouquinho melhor e aí depois você volta pra cá, tá? Bom, aconteceu durante essa saga, então a gente vai ver que ela foi uma saga que afetou todos os grupos e basicamente todos os heróis da Marvel, assim como o mundo de maneira geral. E a gente vai ver que enquanto na Terra um conflito acontecia aos Inumanos, na Lua, em Attilan, que é a cidade deles, o lugar onde eles vivem, eles também estavam sendo afetados, só que de uma maneira diferente. Então a gente vai ver como eles vão lidar com essa invasão secreta. Eu tenho que dizer para vocês que assim, a história não é uma história ruim, mas ela também não é nada de excelente. A intenção dela provavelmente era ser um tie-in baseado nos Inumanos para complementar a história como um todo, né? Para você ter uma visão mais ampla do que foi a invasão secreta. Mas diferentemente da história do Pantera Negra, que também se passa durante a invasão secreta, que causa um impacto maior em você como leitor, essa daqui já não causou um impacto tão profundo. Ela é uma história boa porque ela vai apresentar para vocês facetas dos personagens dos Inumanos, que é um grupo que tem ganhado cada vez mais destaque, né? Na mídia, nos cinemas, nos seriados, então que tem ganhado cada vez mais destaque. Então é interessante por causa disso. Você vai conhecer um pouquinho mais da Medusa, que é a rainha, a esposa do Raio Negro. Você também vai conhecer um pouco mais do Raio Negro, do Black Cantor, caso você queira, se você tiver intimidade para chamar ele assim. Vai conhecer um pouco mais do Karnak, da Cristalis, ou a Crisalis. Agora eu sempre confundo o nome dela.
do Dentinho, então todos esses personagens do Tritão também, todos esses personagens aí que permiteiam os Inumanos, a gente vai aqui conhecer um pouquinho mais sobre eles. Tá? Então, por causa disso, ajuda, já que a intenção é justamente essa. Então, se parar para pensar, ok, a minha intenção em comprar este encadernado é conhecer mais sobre os Inumanos. Isso vai acontecer? Sim. Vai acontecer não só pela história em si, que você começa... Claro que ela não aprofunda muito nos personagens, porque não há tempo suficiente, ou porque não dá. Mas você consegue ter um panorama um pouco mais detalhado em alguns personagens, que isso já te ajuda bastante. Além disso, também temos no final, como vocês vão ver agora, temos também informações sobre os bastidores da criação dos personagens e uma história corrida, sem muitos detalhes, mas com informações fundamentais para a gente entender mais sobre os Inumanos. Então, assim, para quem está começando no mundo dos quadrinhos, eu sempre acho que, ao mesmo tempo que essa coleção é muito boa, para quem está começando justamente por causa disso, porque ela vai te dar um background para você entender melhor os personagens ou um personagem, ao mesmo tempo pega histórias que podem não mostrar tão bem o personagem assim, ou que não te deem tempo suficiente para você entender melhor o personagem. Mas basicamente a história dos Inumanos está contada, você vai entender melhor como eles são, qual é o mote deles na verdade, né? Qual é a intenção deles, qual é o pensamento deles, o que eles trazem consigo, que é a questão da união familiar. Né? Você vai entender o porquê que eles são assim, ou pelo menos vai começar a entender. E aí serve de ponto de partida para você se instigar e correr atrás do resto, procurar outros materiais deles. Tá? Outros materiais dos Inumanos que acrescentam, que podem acrescentar, está na coleção da capa preta da Salvat, que ele é um clássico, então eles pegaram uma história clássica dos Inumanos e colocaram. Outro material é esse que está aqui, ó, atrás do Thanos, do Pop. Tem também aqui a coleção dos Vingadores. Na coleção dos Vingadores tem um arco que fala sobre o Ultron e também os Inumanos estão dentro. Então tudo isso vai ajudando. Às vezes a gente se preocupa demais em ter um ponto de partida e seguir aquilo. Mas às vezes eu acho que a leitura seria mais comum, principalmente no mundo dos quadrinhos, quando você tem heróis que já têm anos. É muito mais fácil ou muito mais prático você pensar nisso como um quebra-cabeça. Então você precisa ter pelo menos a primeira peça. O resto, conforme o tempo vai passando, você vai amontoando até você ter a figura geral. Tá? Então fica aí essa dica para vocês dos Inumanos, do encadernado da capa vermelha da Salvat, os heróis mais poderosos da Marvel. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, aqueles lembretes básicos de todo o canal. Para você deixar o thumbs up ou thumbs down aí, para você me dizer, né, se o vídeo foi útil ou se não foi útil, se você gostou dele ou se não gostou. Se você gostou, se inscreve no canal, mostra para outras pessoas, divulga aí, fala, pô, velho, me ajudou muito porque eu não sabia nada, não conhecia, então vou mostrar para os meus amigos, de repente ajuda a eles também, então fica aí, nunca se sabe, tá? E o que mais? As redes sociais estão aqui, caso vocês queiram saber o que mais que anda passando no canal, tá tudo aqui. Na verdade, eu coloco aqui que está na descrição. Então você pode ir na descrição que você já vai ser direcionado diretamente para as páginas sociais, para as redes sociais ou as páginas das redes sociais. De resto, fico por aqui. Um beijo e um queijo para vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.